Neste tópico, vamos estudar, compreender uma onda mecânica unidimensional. Esse é o nosso propósito. E veja bem, as ondas se manifestam na natureza a partir de uma perturbação, né? A partir de uma perturbação. Então, um exemplo prático, um exemplo clássico, é quando a gente solta uma pedra em um lago. Veja, quando essa pedra bate na superfície do lago, ele provoca uma perturbação, e essa perturbação se manifesta em uma forma de onda, né? Então, o que se propaga? A energia, né? A energia da onda, a energia que se propaga daquele material, né? Então, o meio material, ele vibra e provoca uma onda, né? Provoca uma onda. Esse é um exemplo clássico. Outro exemplo clássico é a voz, né? A nossa voz, ela é provocada pela vibração das cordas vocais, né? Essa vibração provoca uma perturbação no meio, certo? E veja, e aí ela se manifesta em forma de som, né? Forma de som. Então são vários os exemplos, né? São vários os exemplos que a gente pode citar de manifestações na forma de ondas, né? Na forma de ondas na natureza. E a origem é sempre uma perturbação. A origem é sempre uma perturbação. Pensando, veja, as ondas podem ser visíveis. Esse exemplo que eu dei do lago, né? Da pedra batendo na superfície de um lago e provocando ondas, a gente percebe lá, né? Aquele formato da onda, né? Visível lá no lago. A gente consegue visualizar isso, né? E existem ondas que não são visíveis, né? Ondas que não são visíveis. As ondas sonoras, por exemplo, elas não são visíveis, né? Veja, o som que eu estou provocando chega em outra pessoa, mas a gente não enxerga esse formato, né? A gente não consegue enxergar esse formato, ok? Então existem ondas visíveis e ondas não visíveis, todas elas provocadas por perturbações. Agora, vamos falar especificamente de ondas clássicas. Vamos falar especificamente de ondas clássicas. E onde se encaixam as ondas clássicas, né? As ondas clássicas são aquelas ondas que estão associadas à teoria de perturbação explicada por uma física clássica, a física newtoniana, né? Física newtoniana, por uma física clássica. Então veja bem, quando a gente perturba, a perturbação ela ocorre porque a gente executou alguma força naquele conjunto de partículas, né? naquele meio material. E essa força provoca aceleração, que provoca mudança de velocidade, ok? Então veja bem, então as ondas clássicas elas podem ser explicadas por meio da teoria de Newton, da teoria da mecânica clássica, ok? Exemplos de ondas clássicas. As ondas mecânicas, né? As ondas mecânicas são exemplos de ondas clássicas. A onda né? E as ondas clássicas elas podem ser lineares. Podem ser lineares. Quando que as ondas são lineares? Por exemplo, uma corda. Quando a gente pega uma corda e provoca uma perturbação, ela aparece aí formando uma onda, né? A energia se propagando. Então, nós podemos ter ondas mecânicas lineares, clássicas, né? Podemos ter ondas mecânicas superficiais, né? Então, o exemplo do lago, quando a gente solta uma pedra, bate na superfície do lago, o lago provoca uma ondulação superficial, né? Ao longo de toda a superfície. Então é um exemplo de ondas superficiais. E membranas também, a pele é uma membrana, não dá para fazer isso também quando você provoca uma perturbação. Existem também as ondas volumétricas, né? A onda sonora é uma onda volumétrica, né? Ela se propaga em todas as direções, né? É uma onda volumétrica, né? Exemplo, né? Elas podem ser volumétricas também. Ó. Então, veja, esse conjunto aqui de ondas mecânicas, né? Nesses exemplos que eu citei. Agora, as ondas também, elas podem ser acústicas, né? Acústicas, caráter acústico.
certo? Então elas provocam né, uma diferença de pressão no meio, né, e, né, uma oscilação de pressão no meio e essa energia vai se propagando. O som, né, a voz é um exemplo de ondas acústicas, né? Podem ser também, aparecem também ondas de compressão. Ondas de compressão em sólidos, por exemplo. Quando você comprime um sólido, você faz um esforço que gera uma vibração que produz uma onda, né, uma propagação de onda. Né? Então são exemplos de ondas mecânicas clássicas. Elas podem ser também eletromagnéticas, veja bem. Elas podem também ser eletromagnéticas. Por exemplo, a luz visível. A luz visível é um exemplo de onda eletromagnética. Veja, a luz visível pode ser uma onda, uma onda eletromagnética. Né? Nós vamos discutir mais tarde que ela também pode ter o comportamento de partícula. Né? Ela pode também apresentar um comportamento de partícula. Ok? Então veja bem, a onda eletromagnética não é só luz visível. O espectro eletromagnético vai desde as ondas longas até a radiação gama, né? Então, passando pela luz visível, então toda essa gama de radiações se manifestam, se propagam em forma de onda, né? Em forma de onda. Olha que interessante. E todas elas podem ser explicadas do ponto de vista clássico, né? Também, né? Também pode ser explicado do ponto de vista clássico. Ou pelas teorias newtonianas de Newton, né, da mecânica de Newton, ou pela teoria de Maxwell, né, as equações de Maxwell do eletromagnetismo. Ok? Muito bem. Agora, como que as ondas se propagam? Né? Como que é o processo de propagação de uma onda? Né? Como que ela... Veja, o que propaga? O que viaja com a onda? Né? Energia, principalmente. Então, é energia que está se... Né? Veja, quando você pega uma corda, quando você faz esse movimento e a corda provoca essa ondulação, esse pedaço de corda que está aqui, ele não vai para lá, para o final. Ele permanece aqui, ele apenas oscila aqui. E aí, a energia é que vai se propagar. Veja, a energia dessa oscilação é transferida para outro pedaço, que é transferida para outro pedaço, e assim por diante, até provocando essa ondulação. Então a energia, na verdade, é que se propaga. Né? E a energia está associada à velocidade, a energia está associada à posição, a energia está associada ao tempo. Então você tem uma evolução tanto espacial quanto temporal da onda. Né? Mas a propagação ela pode ser de duas maneiras, ela pode acontecer de duas maneiras. Né? A propagação dessa onda carregando tudo isso, né? Energia, velocidade, posição, tempo, tudo isso. Né? Ela pode ser longitudinal e ela pode ser transversal. Então a propagação pode ser longitudinal e pode ser transversal. Então vamos entender de uma maneira muito simples como que é cada tipo de propagação. Né? Para entender a propagação longitudinal, vamos imaginar aqui uma mola. Já bem, tem uma mola aqui, ó. Certo? Todo mundo já deve ter pego uma mola na mão e ter brincado com a mola, né? Veja, quando a gente faz um esforço, vamos fazer um esforço nessa mola, vamos gerar aqui uma perturbação nessa mola, vamos perturbá-la, nessa direção aqui, ó, na direção horizontal. Quando a gente provoca essa perturbação, a primeira coisa que a gente vê é que essa região aqui, ó, ela dá uma comprimida, né? Ela dá uma comprimida. Veja, há uma compressão aqui, né? Quando você faz a perturbação, porque a mola reage com uma certa força aqui, ó. Então há uma compressão. E aí essa compressão ela se propaga, ela vai se propagando. Uma hora ela está aqui, depois ela passa para essa posição aqui, ó. E assim por diante, ela vai se movimentando. Isso é visível quando a gente faz isso na mola. É visível você ver essa
essas compressões se movendo, né? E veja, ele está carregando energia lá para o final dela, né? Então veja, a propagação, isso indica que a propagação também está nessa direção. Então a direção da perturbação é a mesma direção da propagação. Nesse exemplo simples aqui, ó. E aí, nesse caso, a nossa propagação é classificada como longitudinal. Então, quando que a propagação é longitudinal? Quando a perturbação ocorre na mesma direção da propagação. Estou perturbando assim, ó, nessa direção, e a propagação está acontecendo na mesma direção. Então, ela é longitudinal. Agora, uma situação diferente é a seguinte. Imagine uma ondinha aqui, ó, uma onda de uma corda, né? Você está pegando a corda aqui. Você perturba assim, ó, você perturba nessa direção. Essa é a direção da perturbação. Você perturba nessa direção, né? Faz assim com a corda. Mas você vê a onda se movendo numa direção perpendicular, né? A onda está se propagando numa direção diferente. Ela está se propagando, veja bem, em uma direção diferente. Então veja bem, quando a direção de propagação é diferente da direção de perturbação, nesse exemplo aqui perpendicular, a gente tem uma propagação dita como transversal. Ok? Então veja bem, a propagação longitudinal, na propagação longitudinal, veja bem, a perturbação se dá na mesma direção da propagação. Agora, na perturbação transversal, a perturbação se dá em direção diferente, perpendicular à da propagação. Ok? Então veja bem, essas são as duas formas com que as ondas se propagam, né? Com que as ondas se propagam. Muito bem. Agora vamos começar a estudar especificamente, veja bem, a onda mecânica, unidimensional. Vamos começar pela onda mecânica unidimensional. Ela é a onda mais simples que a gente pode estudar, mas ela carrega muita informação genérica, né? Isso é importante. Se a gente entender uma onda mecânica unidimensional, a gente vai conseguir entender a generalidade de uma onda mecânica. Isso é interessante. Para estudar a onda mecânica unidimensional, vamos pensar primeiro no seguinte. Vamos pensar num sistema de referências aqui, ó. Sistema de referência inercial com velocidade zero. Ele está parado em relação ao movimento da onda. A gente tem uma onda aqui, ó. Ele está parado aqui, ó, em relação ao movimento da onda. Vamos acompanhar o movimento desse ponto, do pico dessa onda, né? Vamos acompanhar o movimento desse pico aí. Então veja bem, se a gente está em uma dimensão, vamos escolher o eixo X. É conveniente escolher o eixo X para representar uma direção. E essa onda está se propagando, a princípio, no sentido positivo do eixo X aqui. Está se propagando nessa direção do eixo X, no sentido positivo. Ela poderia ir no sentido negativo também. Ela pode se mover para trás, né? Veja, essa distância que esse ponto se encontra em relação ao zero do eixo, a gente vai chamar de distância, né? Vai representar por x. Ele está nessa posição x, né? Ele está nessa posição x aqui, ó, que é a velocidade da onda, desse pico, a velocidade desse pico vezes o tempo. Vezes o tempo, certo? Velocidade do pico vezes o tempo. Muito bem. Agora vamos desenhar aqui, ó, esquematizar aqui, uma outra... aqui a gente vai primeiro desenhar aqui o sistema de coordenadas S, que é direção do eixo X, e vamos supor que essa onda tenha se movido para cá. Um certo ponto aqui, ó. Esse ponto aqui ocupa agora uma nova posição X, né? Ocupa agora uma nova posição X. Uma nova posição X.
Agora, veja bem, vamos escolher aqui um novo sistema de coordenadas. A gente vai chamar de S'. S'. Então, S' é um novo sistema de coordenadas que tem aqui uma direção x'. E veja, vamos supor que a distância percorrida por S', o S' se move, a ideia é que ele vai se mover com a mesma velocidade deste pico da onda. Ele vai se mover aqui com a mesma velocidade do pico da onda. E vamos supor que ele tenha caminhado aqui, ó, exatamente o zero do sistema de coordenadas S' tenha caminhado exatamente VT. A mesma distância que percorreu aqui, ó, esse pico. Que percorreu esse pico, que é o VT. Ok? Veja aqui, que é o x nesse caso aqui, né? Mas esse x é diferente desse aqui, ó, porque esse x aqui é o... Veja, o pico já está a uma posição um pouco maior, né? Veja, a ideia é a seguinte, qual a distância que é essa? Que distância que é esta, né? Em que posição que esse ponto está, esse pico está em relação a S'? Ele vai estar numa posição x'. Ok? E esse x' é fixo, porque o S' se move junto com o pico da onda. Então ele é uma posição fixa, né? Uma posição fixa. E como é que a gente determina essa posição? Veja bem. Como é que a gente determina essa posição? A gente pega esse vetor posição aqui do pico e subtrai dessa distância aqui, ó, que é V vezes T. Certo? Então, se a gente pegar esse vetor, subtrair deste, a gente obtém esse pequeno aqui, ó, que é exatamente o vetor posição x' no referencial S', que se move junto com a onda, né? Se move junto com a onda. Ótimo. Isso porque a onda está se movendo para a direita, né? Então aqui é o movimento para a direita nessa nossa escolha de referencial, né? Sentido positivo. Se a onda estivesse movendo para a esquerda, o que mudaria? Veja, se ela estivesse movendo para a esquerda, esse VT seria negativo, né? Então é isso que muda. Então x' seria x menos mais VT, né? Seria x mais VT se ele estivesse se movendo para a esquerda. Ok? Então isso que mudaria. De maneira geral, o x' é x mais ou menos, né? VT. Menos se estiver movendo para a direita, mais se estiver movendo para a esquerda. Então olha bem, olha que interessante. O que isso aqui nos diz? Isso nos diz o seguinte, que a nossa onda ela pode ser representada de alguma maneira por informações tanto espaciais quanto temporais, né? A velocidade é uma consequência da informação espacial, né? Então a nossa onda ela tem informações espaciais e temporais, né? Que estão associadas à energia que ela recebeu a partir de uma perturbação, né? Ela recebeu a partir de uma perturbação. Muito bem. Uma boa maneira da gente representar essas informações é usar uma função, né? Usar uma função. Então, no referencial S, veja bem, no referencial S, nós vamos chamar essa função de função de onda em S. Essa letra é uma letra grega chamada psi. Chamada psi, né? Então, a gente vai considerar a onda, a função de onda como uma grandeza vetorial, né? Porque ela carrega informações espaciais que são vetoriais, né? Mas também carrega informações temporais. Então a gente vai representar assim, né? Dessa maneira. Vamos pensar também no referencial S'. No referencial S' também tem uma função, né? Só que o x lá é x', né? Veja, o tempo é o mesmo em ambos os referenciais, né? Agora, o eixo x é diferente do eixo x', né? Então, essas são as duas funções. A gente chama função, vamos definir como função de onda, né? Vamos definir essas funções como funções de onda.
E veja, e que de maneira geral, a partir dessa ideia aqui, ó, veja bem, a partir dessa ideia do sistema de referência de coordenadas S', veja, quem é X'? X' pensando para... Bom, a gente pode colocar de maneira genérica aqui, né? Isso aqui é uma função, ó, na verdade, a gente pode expressar todo esse argumento como dessa maneira que a gente encontrou, que é X mais ou menos V vezes T. Esse é o argumento. E veja que todo o argumento está no referencial S, né? Então a gente pode afirmar que a nossa função de onda no referencial S é igual, ela é preservada no referencial S', né? Então ela é a mesma função. E ela tem essas informações, tanto espacial quanto temporal, né? No seu argumento, né? No seu argumento. Olha que legal, olha que interessante, né? Então, dessa forma a gente define uma função de onda. Uma função de onda genérica. Qual que vai ser a cara dela? Qual que vai ser, né? Vai depender de qual é o formato dessa onda, né? Qual é o formato dessa onda. É isso que vai identificar. Mas de maneira geral, ela é uma função que tem que ter informações tanto espaciais quanto temporais, né? Agora, a gente pode colocar qualquer função matemática contendo essas informações temporais e espaciais. Mas será que todas elas podem representar uma onda? Essa é uma questão interessante. Nem todas podem representar uma onda, né? Então, é importante a gente tentar descobrir uma expressão que a gente chama de equação, uma equação que verifique isso. Então, assim, dada uma função, se eu passar essa função por essa equação, que eu vou chamar de equação de onda, nós vamos chamar de equação de onda, e essa função veja bem, essa equação, quando você resolver essa equação usando essa função, veja, você tem uma solução para essa equação, né? Aí a gente pode dizer, ó, realmente essa função é uma função de onda. Agora, se não tem solução para aquela equação, para essa determinada equação, a gente pode dizer, ó, então essa não é uma função de onda. Então essa é uma maneira da gente tentar, veja bem, verificar, né? Verificar se realmente uma expressão matemática pode representar uma função de onda, né? Então, vamos tentar descobrir qual é essa equação, né? A gente tem uma função, utilizando a função genérica, a gente pode tentar descobrir essa equação. Como é que a gente vai fazer isso? Veja que a nossa função, ela tem duas variáveis, né? A variável x e a variável t, isso em uma dimensão, né? Então a gente vai ter que utilizar aí um cálculo de derivadas parciais para poder tentar descobrir isso. Então, vamos começar da seguinte maneira. Vamos pensar primeiro nas derivadas espaciais, né? Que estão associadas ao x, né? As posições. Então vamos fazer assim. Ó. A ideia é a gente tentar derivar parcialmente a função, veja, a nossa função em relação a x, né? Vamos derivar parcialmente a nossa função em relação a x. A gente pode usar aqui um recurso que é o seguinte. Se a gente multiplicar e dividir pelo diferencial x de x', veja que não muda, né? O resultado é igual. Eu só multipliquei e dividi por esse termo aqui, ó, e dá na mesma, né? Mas olha que interessante. O interessante é o seguinte, aqui, quando a gente deriva aqui, ó, x' em relação a x, veja, esse termo é 0 e a derivada de x é 1. Então esse resultado aqui dá 1. Esse resultado aqui dá 1. E aí só sobrou esse resultado aqui, ó. Que esse resultado nos diz? Diz o seguinte, que a derivada parcial da nossa função de onda em relação a x
é igual à derivada da função de onda em relação a x'. É isso que está dizendo, que ela é igual. Certo? Agora, se a gente fizer uma segunda derivação, a gente derivar essa derivada, o que é derivar essa derivada? É fazer a segunda derivada dessa expressão, né? É fazer a segunda derivada dessa expressão. Que a gente pode reescrever assim, ó. É a derivada desta derivada, né? A derivada segunda é a derivada da derivada, ok? Mas essa derivada a gente já calculou aqui. Então a gente pode substituir aqui, ó. E aqui a gente pode usar esse mesmo recurso, ó. Multiplicar e dividir pelo diferencial de x', né? Se a gente fizer isso, ó, multiplica e divide pelo diferencial de x', vai aparecer um diferencial de x' aqui, ó. Vai aparecer um diferencial de x dessa função aqui, ó, em relação a x'. Só que essa função aqui é uma derivada, então a parte ela se torna a derivada segunda, né? Em relação a x', derivada segunda em relação a x', ó. E vai sobrar um termo que é a derivada de x' em x, que é 1, que a gente já calculou aqui que deu 1. E aí a gente chega à conclusão seguinte, que a derivada segunda dessa função de onda, né, em relação a x é igual à derivada segunda dessa função de onda em relação a x'. Então veja, essa é o primeiro resultado que a gente obtém utilizando as derivadas da parte espacial. Agora vamos fazer as derivadas da parte temporal. Então veja bem, agora a gente vai ter que fazer as derivadas da parte temporal. Então a gente vai pegar aqui novamente, fazer a primeira derivada em relação ao tempo agora. E aí a gente pode usar o mesmo recurso, ó. A derivada, né? A gente multiplica e divide pelo diferencial de x', só que agora em relação ao tempo, né? Então o resultado é o mesmo, estou multiplicando e dividindo pelo diferencial de x', ó. Então continua dando o mesmo resultado. Então o que vai acontecer? Agora a nossa derivada aqui é de x' em relação ao tempo. Quando a gente deriva esse termo em relação ao tempo, ó, veja que esse termo desaparece, o que sobra aqui, ó, é a velocidade. Mais ou menos, né? Se a gente fizer a derivada dessa expressão, dá menos. A expressão dá mais. Então, de maneira genérica, esse termo aqui vai valer quanto? De maneira genérica, esse termo aqui vale mais ou menos a velocidade. Mais ou menos a velocidade, ok? Olha que legal. Então aqui vai ficar assim, ó. Mais ou menos a velocidade, a derivada em relação ao tempo aqui, ó. Em relação a x', desculpa. Em relação a x', derivada da função em relação a x'. Então veja, a derivada da função de onda em relação ao tempo dá um termo aqui que depende da velocidade, multiplicado pela derivada da função em relação à posição x', que aparece aqui também, né? Bom, e a derivada segunda aqui, ó? A derivada segunda aqui, ó. Mesma ideia. A gente vai fazer a derivada da derivada. E essa derivada a gente já determinou que dá isso aqui. Ok? Então veja bem. Se a gente utilizar esse recurso aqui de multiplicar e dividir pelo diferencial de x', vai aparecer novamente aqui, ó, um diferencial de x' aqui, ó, que está multiplicando. É derivada dessa função em relação ao diferencial de x', né? Ele vai aparecer aqui. Veja, antes disso, deixa eu colocar aqui o resultado aqui, o resultado disso a gente fez aqui, né? É mais ou menos a velocidade derivada da função em relação a x'. Esse é o resultado que a gente obteve para esse termo aqui, né? A gente fez aqui em cima. E aí usa esse recurso aqui, né?
e multiplicar e dividir pelo diferencial de x', vai dar a mesma coisa. A gente vai ter um termo aqui, ó. Vai aparecer um termo que é o diferencial de x' em relação a t, x' em relação a t, que é isso daqui. Então a gente vai ter isso aqui multiplicado pela derivada segunda disso aqui, ó. Só que a velocidade sai, né? A velocidade sai. Supondo aqui a velocidade constante, ela vai sair da expressão, né? Então aí vai ficar velocidade vezes velocidade, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, dá tudo mais. Então aparece um termo aqui, ó, que é a velocidade ao quadrado, e a derivada segunda da função de onda em relação a x'. Em relação a x'. Esse é o resultado que dá. Ok? Então aqui a gente fez as derivadas para a evolução espacial e as derivadas para a evolução temporal, né? Agora a gente pode comparar uma com a outra, né? Se a gente comparar, veja que esse termo aqui, ó, é exatamente o termo que aparece aqui, né? Exatamente o termo que aparece aqui, ó. Então, como esse termo é igual àquele, a gente pode afirmar, pode colocar esse termo aqui no lugar desse, ó. E aí a conclusão que a gente chega é a seguinte, que a derivada segunda da função de onda em relação a x vai ser igual à derivada segunda da função de onda em relação ao tempo, a menos de uma constante que é 1 sobre essa velocidade, passando ela para cá, que é 1 sobre a velocidade ao quadrado. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que a derivada segunda da função de onda em relação a x, porque a gente substituiu esse termo aqui por esse, ó, aí passa a velocidade ao quadrado para esse lado, ó, fica 1 sobre a velocidade ao quadrado, a derivada segunda da função de onda em relação ao tempo. E essa é a equação de onda mecânica unidimensional. E para que serve a equação de onda mecânica unidimensional, né? Veja, a solução dessa equação nos leva a uma função de onda, né? De uma outra maneira, pensando, se a gente tem uma função, a gente quer saber se essa função é uma função de onda, a gente substitui ela aqui, resolve a equação, se tiver solução, significa que aquela função realmente é uma função de onda, né? Então ela é uma equação importante, ela é uma equação muito importante para esse universo das ondas, nesse caso, das ondas mecânicas. Depois nós vamos ver que ela também, as equações de onda eletromagnéticas, entre outras ondas, também são muito parecidas com essa ideia aqui, né? Então, por isso que eu falei que tem muito em generalidade, né? A gente está supondo que essa velocidade aqui é constante, né? Uma velocidade constante de propagação da onda, por isso que ela pode ser tirada aqui da derivada. Se ela não for constante, tem que derivá-la em relação ao tempo também. Então ela fica uma expressão um pouco mais complicada, né? Então a gente está supondo aqui que a velocidade é constante. Ok? Então veja bem, uma onda ela é o resultado de uma perturbação e se a propagação dela for na mesma direção da perturbação, a gente diz que ela é longitudinal. Se for numa direção perpendicular à da perturbação, ela é considerada uma onda transversal, né? Isso é a classificação da onda segundo a propagação, né? E no caso de uma onda mecânica unidimensional, ela tem uma função que depende de uma parte espacial e depende de uma parte temporal, certo? E de uma maneira genérica, ela pode ser escrita dessa maneira, função de onda, e ela tem que obedecer essa equação de onda, né? Ela tem que obedecer essa equação de onda. Então toda função de onda tem que obedecer essa equação de onda. Se obedece a equação de onda, ela é considerada uma equação, uma função de onda e pode representar uma dessas ondas que foram ilustradas no exemplo. Ok? Então até a próxima.